Estou feliz em encontrar o Helder novamente. A Érica esteve ali recentemente na nossa igreja, nos abençoando, ali ministrando. E o Helder fugiu, não foi. Nós nos conhecemos em Curitiba. Eu lembro um dia que a gente foi inventar de jogar bola lá na base missionária, estava um frio tão grande. E aí a gente dividiu os times, tinha que ficar sem camisa e outro com camisa para separar as equipes. Eu falei, nem que me pague eu jogo no time sem camisa, eu vou jogar no time de camisa. Foi um tempo de muito frio ali, mas de muito aprendizado, onde eu conheci esse casal e eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Muito bom encontrá-los novamente. Quem encontrou? Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 39 em diante. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39. Diz assim: Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram novamente a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuravas? Não sabeis que me convinha estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram, e desceu com eles para Nazaré. E era-lhe submisso sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pai, nós te damos graça pela alegria de estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque foi você que nos despertou com alegria, com entusiasmo. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos deste para estarmos aqui nesta manhã com as nossas mãos levantadas, cantando, te adorando e glorificando o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor marcou um encontro conosco, o Senhor não se atrasou, o Senhor chegou aqui primeiro que todos nós, e a sua presença ela é real no nosso meio. Pai, nesta manhã eu tenho um pedido a te fazer. Tira todas as distrações, os muitos pensamentos que vêm rondar a nossa mente para levar a nossa atenção. Que nesta manhã nossos ouvidos estejam atentos e nossos corações abertos para ouvir, entender e receber, se possível, como diz o salmista, esconder a tua palavra em nossos corações. Pai, fala não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, nós vamos encontrar 2 lacunas históricas. Do versículo 39, a Bíblia diz que Jesus cumpre todas as ordenanças segundo a lei mosaica. Ele é apresentado, agora ele é circuncidado, agora ele volta para Nazaré. E do versículo 39 ao 41, nós temos uma lacuna histórica de 12 anos. Jesus recém-nascido, ele volta, agora a Bíblia só volta a citar Jesus com 12 anos. Depois dos 12 anos, Jesus só volta a ser citado novamente com 30 anos. Dos 12 aos 30 anos, nem Flávio José, nem Eusébio de Cesareia, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus vai citar o que Jesus fez com exatidão por onde ele passou. Mas a Bíblia diz que com 30 anos, fecha-se as cortinas do capítulo 2, abre-se as cortinas do capítulo 3. E agora o precursor, João Batista, a palavra precursor significa aquele que vem antes, aquele que vem preparar o caminho. João Batista está pregando às margens do Rio Jordão e com 30 anos Jesus volta a ser citado.
E a Bíblia cita ele no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Enquanto João estava batizando no Rio Jordão, Jesus vem ao seu encontro. E João olha para Cristo e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naqueles dias, as pessoas, quando pecavam, elas faziam um sacrifício de sangue, faziam expiações pelos seus pecados. Mas quando João Batista vê Jesus, ele diz: esse aí não encobre, porque as pessoas derramavam o sangue, o pecado continuava ali. João Batista diz: esse não encobre, e ele tira o pecado do mundo. Amém. E essa palavra tira está no verbo contínuo. O sangue de Jesus tem poder para tirar o pecado do mundo ontem, hoje, e continua tendo poder eternamente. Jesus vai ser citado pela última vez quando ele sobe com seus pais para a festa da Páscoa. A Páscoa é a maior festa para os judeus, é uma alusão ao fim do cativeiro no Egito, o maior cativeiro da história de Israel. E a Bíblia nos ensina que uma vez ao ano as tribos se reúnem para ir para Jerusalém celebrar a Páscoa. Se nós lermos o Salmo de 120 ao Salmo 134, nós vamos encontrar o Salmo de romagem, que são os salmos de subida. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. No Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles começam a peregrinar. No Salmo 124, ele diz: se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel pedido. No Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. Assim como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor ao redor do seu povo. Em Jerusalém é uma cidade cercada por montes. Até hoje, se você chegar em Jerusalém, você vai ver vários montes. E o salmista está dizendo assim: como esses montes, eles não se movem, eles não mudam de lugar, Deus também continua ao redor do seu povo o tempo todo. No Salmo 126, no versículo 3, ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No Salmo 127, a Bíblia diz que eles deixavam tudo, deixavam suas casas, seus rebanhos, seus pertences e subiam. E no Salmo 127 ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então eles subiam para Jerusalém cantando, salmodiando, se alegrando e glorificando ao nome do Senhor. Porque quem vai para Jerusalém não vai triste. Quem vai para Jerusalém vai cantando, vai se alegrando, porque o nome de Jerusalém significa lugar de paz. E eu quero te dizer nesta manhã que haverá um dia que eu e você subiremos para a Nova Jerusalém. E o Senhor colocará um novo cântico em nossos lábios e nós nos alegraremos na presença do Rei dos Reis. Com 12 anos, Jesus sobe com seus pais. Pode ser que Jesus tenha subido todos os anos, como era costume na época, mas a Bíblia só cita essa subida com 12 anos. Com 12 para 13 anos, há um marco na vida de um jovem. Na nossa cultura, a menina, quando ela completa 15 anos, sempre tem que ter uma festa. O menino, quando ele completa 18 anos aqui no Brasil, é maior de idade, é um marco. Na cultura judaica, com 12 para 13 anos, eles passam a ser reconhecidos como um filho da lei, passam a ser obrigados a observar com exatidão, examinar as escrituras. Então era um novo tempo para Jesus. Então José e Maria sobem para Jerusalém com Jesus. E a história diz que de Nazaré para Jerusalém são 170 quilômetros. E eles sobem a pé. Passados-se os dias da festa, e a Bíblia diz que a festa ela é boa. Só que ela tem um início e tem um fim. Passaram 7 dias da festa, eles regressam. E o texto diz que eles estão regressando. E naqueles dias, as caravanas, as mulheres iam na frente, os homens iam atrás, e as crianças não têm paradeiro. O menino uma hora está na frente, outra hora está atrás. O menino não tem nem sede porque eles não param. A questão é que está Maria lá na frente pensando: Jesus está lá atrás com José. E está José lá atrás pensando: Jesus está lá na frente com Maria. Mas o texto diz, no versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressar, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Jesus não estava nem na frente com Maria, nem lá atrás com José, muito menos no meio da multidão. O texto diz que Jesus permaneceu em Jerusalém. E o texto diz que se passaram 24 horas, então seus pais começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Quem é mãe aqui? Você já imaginou sair caminhando, passar 24 horas sem ouvir seu filho gritar: mãe, estou com fome, mãe, quero água? O pai, eu não digo nada não, porque às vezes eu esqueço
até de mim mesmo. Mas o texto diz que passaram-se 24 horas. Então José e Maria têm um despertar. Maria chega para José e pergunta: José, onde está Jesus? E José chega para Maria e fala assim: eu pensei que Jesus estivesse contigo. E o texto diz que eles começaram a procurar Jesus entre os conhecidos, entre os parentes. Porém, eles não encontraram Jesus no meio dos conhecidos, muito menos no meio dos parentes. Queridos, na sua concepção, é possível alguém perder Jesus? Alguém tão único, tão especial? É possível perder Jesus? José e Maria não só perderam Jesus, mas perderam sem saber que o haviam perdido. Queridos, Lucas capítulo 1, ao examinar as Escrituras, nós vemos o cântico de Maria. O tanto que ela se alegrou, ela diz assim: a minha alma se alegra em ti, Senhor, meu espírito exulta em ti, meu Salvador, porque achasse graça em mim. O Senhor achou graça nesta mulher. Se Maria estivesse aqui hoje, ela cantaria no coral de qualquer igreja. Maria foi a mulher mais limpa, mais pura. Existem lugares por aí no nosso país, se você chegar e falar mal de Maria, as pessoas te apedrejam. Eu disse para um amigo um dia que eu estava pregando para ele lá no Clube do Remo, ele falou assim: mas o que vocês têm contra Maria? Eu falei: meu amigo, gratidão, porque o Senhor achou nela pureza, santidade. Eu disse para ele, eu falei assim: se Maria não fosse uma mulher limpa, pura, santa, o Senhor não teria escolhido ela para dar luz ao meu Salvador. Com tantos atributos assim, Maria perdeu Jesus, que dera eu e você. Mas a grande questão é quando eles se deram conta de que Jesus não estava perto, eles começaram a procurar ele entre os parentes e os conhecidos. Eu, com 13 anos, minha mãe me chamou para uma conversa bem franca de mãe para filho. Ela me chamou e disse assim: meu filho, o que está acontecendo com você? Eu falei: o que houve, mãe? Ela falou: porque eu já não vejo mais Jesus em você. Menina, onde foi que você perdeu Jesus? Minha mãe começou a me fazer perguntas e eu não tinha resposta para ela. Eu falei assim: mas mãe, Jesus está aqui em casa. Eu acordava de madrugada, eu via minha mãe de joelho no pé da cama, orando. Às vezes eu estava assistindo a TV Globinho, Cavaleiro dos Zodíacos, Power Rangers, e minha mãe dizia: Leandro, olha aqui a panela. Eu senti o céu se abrir aqui, eu vou para o quarto. Eu olhava ver meus irmãos, líder de jovem, indo para o monte, indo para a consagração, sendo batizado com o Espírito Santo. Eu dizia: Jesus está perto. Jesus está aqui em casa. Mas houve um dia que eu fui constrangido pela minha mãe, quando ela disse: meu filho, não basta ele ter Jesus, não basta seus irmãos ter Jesus. Você precisa ter Jesus. Ninguém entra no céu sem Jesus. E eu tive que começar a fazer uma busca interna. Comecei a examinar a mim mesma, onde foi que eu perdi Jesus na caminhada. O texto diz que passaram-se 24 horas. José e Maria, tendo procurado Jesus em pessoas, no meio da multidão, tendo encontrado, eles não titubearam. Eles pegaram o caminho de volta imediatamente à procura de Jesus. Naqueles dias, havia uma multidão descendo. A festa terminou. Final de festa, engarrafamento. Quem já foi assistir o jogo no Castelão? A volta não tem engarrafamento? Queridos, as 12 tribos estavam lá em cima. Havia uma multidão descendo. Aquele dia não tinha via dupla. Então os caminhos, aqueles dias eram caminhos, as estradas não eram modestas. Então eles tinham que caminhar, mas como havia uma multidão descendo, eles tiveram que ir pelo acostamento, pelo caminho bem estreito. E eu quero dizer para você que muitas vezes, para eu e você encontrarmos literalmente Jesus, nós vamos ter que optar ele contra o fluxo e na contramão do mundo, e na contramão daquilo que se ensinam aí fora. Eles decidiram pegar o caminho de volta e foram por um caminho estreito. E eu me lembro que Jesus disse para a multidão que larga o caminho que leva à perdição, mas é o caminho que leva à vida eterna. Ele é estreito, a porta é estreita, e José e Maria não se importaram com essa estreiteza. Eles foram na contramão e subiram para Jerusalém. Decidiram pegar o caminho de volta. Queridos, caminho de volta não é fácil para ninguém. Eu já estive algumas vezes, fui submetido a cirurgias quando jogava, e eu
todas as vezes que eu estava me recuperando, quando eu tentava pegar o caminho de volta a treinar, a jogar, a correr de novo, eu sentia muitas dores, sentia muita dificuldade. Recomeçar não é fácil, mas é necessário. Eu já tive que recomeçar com meus pais, eu já tive que recomeçar com meus irmãos, eu já tive que recomeçar com meus treinadores, eu já tive que recomeçar com minha esposa. Mas esse caminho de volta não é fácil, mas é necessário. Não é fácil voltar a estudar, não é fácil voltar a fazer atividade física, não é fácil. O caminho de volta tem que ter perseverança para recomeçar novamente e entender que é necessário. José e Maria decidiram recomeçar, porque só assim eles teriam um novo encontro com Jesus. E o caminho diz, olha comigo no texto, versículo 45, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Versículo 46, 3 dias depois o acharam no templo. Querido, não foram 24 horas para eles sentirem a falta de Jesus, porém eles só encontraram Jesus 3 dias depois. 72 horas sem Jesus. Queridos, um dia sem Jesus é muito. 1 hora sem Jesus é muito. 1 minuto sem Jesus é muito. 72 horas sem Jesus, que dia. Você consegue imaginar como estavam as batidas do coração de Maria, cada minuto sem Jesus? Foi uma busca incessante. O teólogo norte-americano John Stott disse que a busca por Jesus é a busca pela alegria, e quem encontra Jesus encontra a própria alegria. Eles retornaram, porém eles só encontram Jesus 3 dias depois. E olha onde o texto diz que eles encontraram Jesus no templo, assentado, ouvindo e interrogando os doutores da lei. Para perder Jesus foi 24 horas, para sentir falta, mas para encontrar, só encontraram 3 dias depois. A pergunta é, onde foi que José e Maria procurou Jesus? Nas praças? Nos bosques? Nas esquinas? Não sei, mas a Bíblia diz onde eles o encontraram. José e Maria encontraram Jesus na igreja. Eu conheço pessoas, irmãos, que dariam tudo para encontrar seus filhos na igreja. Tem amigos meus, pessoas bem-sucedidas, que já compartilharam comigo esse como eu queria um dia encontrar meu filho na igreja. Se você chegar no grupo da família, no grupo do trabalho, e perguntar para todos os pais no domingo de manhã, a essa hora, onde estão seus filhos? Existem filhos que saíram de casa na sexta e ainda não voltaram. Há como os pais dessas pessoas amariam encontrar eles na igreja. Jesus estava na igreja, é por isso que eu amo a igreja. Aleluia. A primeira experiência que eu tive com Cristo foi na igreja. Eu, quando era criança, minha mãe levava para a igreja e disse: meu Deus, igreja de novo. Eu chegava, jogava bola o dia todo, chegava na igreja, encostava na mão da minha mãe, dormia, ela beliscava aquilo, mudava de lado. E quando eu comecei a entender, eu falei assim: mãe, como é bom estar na igreja. Até hoje meus pés não se desviaram da igreja. Queridos, a Bíblia diz que José e Maria ficaram maravilhados quando encontraram Jesus. Mas olha o que o texto diz. Versículo 47, e todos os que ouviam ficavam admirados da sua inteligência e das suas respostas. Queridos, Jesus estava sentado no meio de pessoas simples, mas também havia ali doutores, havia mestres. As pessoas que entendiam mais de Bíblia naqueles dias estavam ali naquele meio. E a Bíblia diz que as pessoas estavam maravilhadas com suas respostas. As questões mais difíceis da vida, as pessoas levavam até ali e expunham essas questões para as pessoas que eles entendiam que eram as pessoas mais capacitadas, e seriam os mestres, os doutores da lei. Só que as pessoas começam a ouvir um menino de 12 anos, e a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com as respostas de Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã que quando Jesus fala, tudo se clareia em nossa mente. Quando Jesus fala, as dúvidas se vão. Quando Jesus fala, não fica nenhuma dúvida em nossa mente, não fica confusão. Quando Jesus fala e nós entendemos que é Ele que está falando, nossa alma se alegra. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir Jesus falar. Queridos, existem questões nas nossas vidas que nós podemos pagar uma consulta cara com um psicólogo ou um psiquiatra. Mas as respostas
sensatas para a nossa vida só Jesus tem. Jesus, Ele sabe todo o nosso contexto. Jesus, Ele esteve conosco, Ele nos conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje, Ele conhece o amanhã. Então Ele dá a resposta do hoje porque Ele já sabe do processo. Então Ele dá a resposta do amanhã porque Ele também está no amanhã. Jesus esteve no ontem, está presente no hoje, Ele estará também no amanhã. Por isso que eu e você não podemos abrir mão da caminhada com Jesus, porque o amanhã Ele vai estar lá. E se Jesus estiver no amanhã, a ansiedade não tem lugar no nosso coração. Tem um louvor que eu cresci cantando que diz que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Jesus vive. O amanhã de Maria estava incerto sem Jesus. Agora o coração, as batidas do coração de Maria já começam a bater compassadamente porque ela encontra Jesus. Mas veja bem, filho, porque fizestes isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos. A palavra aflito vem de aflição. Queridos, a expressão aflição é uma expressão que coloca preocupação só em falar. Aflito, angústia, algumas traduções dizem angustiado estávamos à tua procura. A palavra angústia significa estreiteza de lugar. Literalmente, como nós temos os jargões cristãos, José e Maria estavam no estreito. Mas esse estreito passou, esse vale passou quando eles encontraram Jesus. O texto diz que Jesus faz uma pergunta para eles, versículo 49, e lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Maria está 3 dias procurando Jesus, e quando encontra Jesus, faz uma pergunta para ela, em vez de dar uma resposta. Ela faz uma pergunta: filho, por que você fizeste isso conosco? Jesus faz uma pergunta para ela: por que você me procurava? E eu faço essa pergunta para você: por que você procura Jesus? Qual a sua motivação? José e Maria procuraram Jesus porque entenderam que a caminhada não teria mais sentido sem ele. Caminhar no meio da multidão é bom. Para quem gosta de uma boa prosa, é prazeroso, você sorrir, você dá gargalhada. Mas há um momento que a multidão vai passar, as pessoas vão embora e vai ficar um vazio existencial na sua alma, que não pode ser preenchido por ninguém, a não ser por Jesus. Querido, quando Deus nos criou, Ele deixou um lugar em nós que não pode ser preenchido por coisas, por um bom trabalho, por uma boa casa, por um bom carro. Existe um lugar em nós que só pode ser preenchido por Jesus. E se Jesus não estiver nesse devido lugar, você vai sentir um vazio enorme na alma. Você vai sentir-se angustiado, como Maria e José estavam se sentindo. Por que procurar Jesus? Quando você olha para o mundo e vê as pessoas se suicidando, invertendo valores, não precisa ter uma mente intelectual para perceber que está faltando algo na humanidade. Não precisa ser um estudioso. Está faltando algo. Está faltando Jesus. Porque quando Jesus está no seu devido lugar em nossas vidas, as coisas também estão no seu devido lugar. Agora, quando nós esquecemos de Jesus e voltamos para outras coisas, as coisas começam a sair do lugar. O texto diz: não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Queridos, existe um pastor que eu gosto muito, o pastor Josué Brandão. Ele disse que certa vez esteve diante de um mestre. Ele falou assim: mestre, eu queria que você me explicasse um versículo na Bíblia, porque eu nunca consegui entender. Ele falou assim: meu filho, só existe um versículo na Bíblia que você não entende, porque existem centenas deles que eu não entendo. Mas na Bíblia, aquilo que eu entendo eu vivo, aquilo que eu não entendo eu creio. A Bíblia diz que José e Maria não entendiam tudo que Jesus falava com 12 anos, mas a Bíblia diz que ela cria em tudo que ele falava. Existem coisas que Jesus fala, irmãos, que são complexas demais para mim, mas eu acredito copiosamente em todas elas. E José e Maria não só aceitavam aquilo, como a Bíblia diz, que eles guardavam essas coisas no coração. Querido, no coração nós devemos guardar só aquilo que é precioso. José e Maria, com 12 anos, já entendiam perfeitamente que tudo aquilo que o filho falava era precioso. Então a Bíblia diz que eles guardavam no coração. No versículo 51, a Bíblia diz que eles desceram para Nazaré e era-lhes submisso. Repita comigo, eu grifei essa palavra, submisso, de vermelho.
A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo o Senhor, ele era submisso a seu pai e a sua mãe. Só existe um mandamento com promessa na Bíblia: é honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra sejam acrescentados. O oposto disso é: não honrou, serão abreviados. Quantas histórias eu e você já ouvimos de filhos que desonraram seus pais e tiveram seus dias na terra abreviados? Quantas histórias nós já vemos nas redes sociais, as pessoas contando que a mãe diz: filho, não vai. Ele: sim, eu vou. Um ato de desonra custou sua vida. Queridos, eu quero te dizer que seu pai pode ter 90, 100 anos, pode ser um ancião, mas esse mandamento ainda está vigorando. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra sejam acrescentados. Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Quer viver pouco? Começa a desonrar. O caminho da desonra é um caminho escorregadio, e muitos se escorregam e caem por ele. Só que a Bíblia diz que José e Maria, agora eles descem para Jerusalém, passaram-se 70 para Nazaré, passaram-se 72 horas, o fluxo já passou. Quem vai para o Castelão passa 1h30, a Oliveira Paiva já está vazia. O caminho para Nazaré agora já não tem a multidão, agora é José, Jesus e Maria. Agora eles regressam para Nazaré, sem a multidão, mas com Jesus. Voltar para casa com Jesus é a melhor parte de toda festa. Toda festa pode se encerrar aqui, mas essa festa continua se Jesus voltar para casa conosco. Eu estive 5 anos na universidade. Normalmente, início de semestres, eu ficava observando os alunos novos que chegavam. E eu vi muitas pessoas, muitos jovens, entraram no primeiro semestre da faculdade. Quando eles entravam no portão, diziam assim: esse jovem entra em Jesus. Mas muitos jovens perderam Jesus no segundo semestre em diante. Quantas pessoas lá na minha igreja tinha um menino que era uma bênção. Naquela época não tinha redes sociais, mas ela influenciava um monte de jovem para a igreja. Só que um dia ela arrumou um trabalho lá na Oi, e junto com esse trabalho que ela julgava ser uma provisão, ela perdeu Jesus no meio daquela empresa. Quantas pessoas começam um trabalho com Jesus e no meio dessa caminhada elas perdem Jesus? Quantas pessoas entram num relacionamento com Jesus e no meio desse relacionamento elas perdem Jesus? Quantas pessoas entram nas faculdades, nas escolas com Jesus e perdem Jesus ali dentro? Querido, não basta só você entrar com Jesus, é preciso você continuar com Jesus. Se você não continuar com Jesus neste lugar onde você está hoje, esse lugar não é um lugar de bênção, é um lugar de chuva, é um lugar de desespero, porque haverá um momento que a sua alma vai gritar por Jesus. E o texto diz que agora eles voltam para Nazaré. E o texto diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em todos os aspectos, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Queridos, a volta para Nazaré com Jesus foi uma volta que foi celebrada por José e Maria, porque a Bíblia não diz o tamanho da casa de José e Maria, não diz se a casa era grande ou era pequena, mas eu quero dizer para você que é indiferente se a casa é grande ou se ela é pequena. Se Jesus não estiver lá dentro, vai faltar alguma coisa dentro dessa casa. Tem uma história muito antiga, a Segunda Guerra, uma história verídica, Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, vendo que estava perdendo a guerra, se desesperou e começou a recrutar adolescentes a enviar eles para a guerra. Tinha um homem na Alemanha que só tinha um filho, um homem muito rico, colecionador de quadros, e ele viu seu filho ser chamado às pressas, e ele se despediu e esse menino foi para a guerra. Estava esse menino mais 19 adolescentes, e eles foram encurralados pelo exército inimigo, e esse menino teve um ato de bravura. Ele disse: olha, para que todos não morram, eu vou sair atirando para despistar eles. Enquanto eu saio atirando, vocês fujam, voltem para suas casas. E assim ele fez. A história diz que ele pegou sua arma e saiu atirando, e ele foi alvejado e morto. Os 18 jovens voltaram. Eles queriam chegar para o pai e dar algo para honrar ele. Eles descobriram que o pai dele amava quadro. Então eles foram no quartel, pegaram aquela foto de alistamento, aquela foto 3x4. Chegaram com um pintor de rua e mandaram ele pintar um quadro. E eles pegaram aquele quadro. E um dia chegaram na casa desse homem e disseram: olha, o senhor não nos conhece, o senhor nunca nos viu, mas nós só estamos aqui porque seu filho, um ato de bravura, deu a vida por nós. Nós não temos dinheiro, mas a única coisa que nós temos, nós queremos dar para o senhor, que é esse quadro.
A história diz que aquele homem tirou o quadro mais caro que ele tinha do centro da sua sala e colocou aquele quadro e batizou aquele quadro com o nome O Filho. E todos os dias à tarde ele sentava de frente para aquele quadro e chorava por horas. Esse homem morreu. Como ele não tinha esposa e tinha perdido seu filho, ele deixou seu testamento, doou todos os seus quadros para o governo da Alemanha, para ajudar na reconstrução do país. Chega-se o dia do leilão, e a história diz que vieram pessoas de todas as partes do mundo para participar, para arrematar aqueles quadros. E a história diz que começou o leilão com o quadro O Filho. O leilão começou baixo. Quem dá $500, ninguém deu. Quem dá 200, ninguém deu. Quem dá 100, e as pessoas diziam: tira essa porcaria daí, nós não viemos aqui por causa desse quadro, nós queremos os outros quadros. O leiloeiro parou e falou assim: o testamento do seu fulano diz que só dá sequência depois que vender o quadro principal, que é o quadro Filho. Então ele continuou o leilão. Quando chegou no lance mínimo, tipo $10, o caseiro daquele homem estava lá e disse assim: eu quero esse quadro. Naquela época pagava, já pegava na hora, ele chega e diz assim: eu sei tanto que esse quadro era valioso para o meu patrão, para conservar a memória dele viva, eu vou levar esse quadro. Quando ele pega o quadro, o leiloeiro bate e diz assim: fim do leilão, porque o testamento diz que quem levar o filho leva tudo. Queridos, eu quero te dizer uma coisa para finalizar nesta manhã. Não sei quais são as suas buscas, quais são os seus anseios, mas se você tiver um filho, tenha certeza, você tem tudo. Quem tem um filho tem tudo. Fique de pé, eu quero orar por você.